Nesse vídeo aqui, vou te dar um tutorial completíssimo e direto ao ponto do que são skills, como funcionam, como configurar, onde encontrar as melhores skills e tudo mais que você precisar aqui. Eu vou te explicar de forma bem simples para que você saia daqui dominando esse assunto. Então, skills, né, ou em português, habilidades, nada mais são do que manuais de instrução para a IA conseguir executar alguma coisa, tá bom? Não é que ela vai conseguir executar. Tipo, se você pedir para a IA construir um site, ele vai construir um site, mas não vai ser do jeito que você quer. Então, aí você constrói uma skill, um manual de instrução de como que você quer que ele construa o site para você, com a sua identidade visual, com a sua logo, e aí ele vai executar, vai ler aquela skill e vai executar daquela forma, entendeu? Então, skill é um livro de receita. Eu até botei aqui um exemplozinho aqui. Imagina um assistente chega na sua empresa. Ele não sabe como faz as coisas. Então não sabe onde que vai colocar, tipo, como que você faz um relatório, como que você faz um e-mail. Então ele pode fazer de qualquer jeito. E aí você quer que ele faça de um jeito específico. Você vai passar para ele um manual de instrução, um livro de receitas para seguir certinho aquela tarefa do jeito que você quer. Então, por exemplo, eu utilizei uma skill aqui para montar essa apresentação, para ela fazer exatamente do que eu queria, porque ela poderia fazer de várias formas diferentes, entendeu? Então, skills são isso. E aí, como que é uma skill por dentro, né? Ela nada mais é também do que uma pasta com arquivos, com documentos. Então, a skill ela sempre vai estar nessa raiz aqui, ponto .cloud, dentro do nosso projeto, barra skills. Ele precisa ter esse caminho, e aí depois o nome da skill. Eu vou explicar para vocês um pouco do que disso, vou mostrar ele na prática, abrindo aqui alguns documentos para você entender. E aí, tipo, a skill vai ser uma pasta, onde que dentro dessa pasta vai ter vários arquivos, onde que a gente vai ter o principal arquivo, que é o skill MD, que é de fato ali o manual principal que ele vai ler. E aí o skill MD, ele é dividido aqui em duas etapas, né? Ele vai ter esse YAML front matter, que se chama, né? Esse cabeçalho aqui. Então vai ter o nome e a descrição, e pode ter alguns outros campos. E aí depois aqui embaixo, efetivamente vai ter as instruções. O que é um ponto importante? Ponto .md significa Markdown. Markdown é uma forma de organização de texto. Até coloquei aqui para vocês verem, ó. Então, em Markdown, para você identificar um título, você coloca um hashtag, um subtítulo, dois hashtags. Ah, se você quiser colocar um negrito, dois asteriscos, entendeu? Se você quiser fazer uma lista, então você utiliza um tracinho. Então, Markdown é isso, é um formato de organização de texto. E aí, a SkillMD é um documento de instrução nesse formato. E aí, isso aqui é muito importante, tá? Esse cabeçalho aqui é muito importante. Eu vou explicar um pouco da lógica de como que vai funcionar a skill. Vamos abrir aqui um projeto. Eu vou pegar uma skill que é real aqui do meu projeto. Essa aqui é uma skill para encontrar outras skills, tá bom? Então aqui a gente vai ter o cabeçalho dele. Tá vendo? O cabeçalho sempre vai ser nesse formato aqui, ó, três linhas e três linhas. E por que que isso aqui é importante? Na hora que eu vou mandar mensagem para o meu agente, ó, eu nem conversei com ele aqui, mas a gente pode vir aqui em barra context e ver o que está na memória dele e vai ter várias informações que já estão na memória dele. E aí você pode ver que de skills ele já tem 2.600 tokens na memória dele. Como que é isso? Se eu nem conversei, se ele nem leu nada. Automaticamente, ele, independente se a skill, ele leu a skill ou não, ele sempre vai ler essa primeira informação aqui. Então, isso aqui sempre é injetado na memória dele, porque é baseado nessa descrição, é o principal campo aqui, na descrição, onde que ele vai identificar se ele tem que chamar aquela skill ou não, se ele tem que utilizar aquela skill ou não, né? Então, a skill, ele automaticamente ele pode chamar ou não, baseado na descrição dele. Então, eu vou te mostrar aqui na prática. Você pode ver aqui, ó, skill MD, ele vai botar aqui, chama essa skill ali para ajudar a instalar uma nova skill, se para perguntas como eu faço X, como eu encontro a skill tal. E aí eu vou pedir aqui para ele, me ajude a encontrar uma skill para construção de PPT, que é PowerPoint. E aí, a partir daí, ó, ele já leu aqui a skill para mim de Find Skills, entendeu? E aí ele vai me pedir aqui algumas permissões para executar. Por isso que essa informação ela é muito importante ali no início, porque ele vai identificar em que momento vai ser executado a skill. Então, como eu falei, a skill vai ser uma pasta, ó, tá vendo? Ó? Ponto .cloud, ponto barra skills, e aí aqui eu tenho duas skills dentro desse meu projeto aqui que se chama aula LP. Eu tenho esse Find Skills e tenho esse Place Landing Page que fui eu que fiz. Esse Find Skills aqui é um projeto, uma skill que eu peguei, que eu vou mostrar para vocês ali
uma skill pública. Esse aqui fui eu que fiz específico para mim. Lembra que eu falei, eu quero construir uma landing page, um site. Ele não sabe como que funciona a minha identidade visual. Então, eu criei uma skill aqui com instruções de como que funciona a minha identidade visual. Então, eu mostrei para ele a cor, como que eu quero, como que significa o uso. Então, esse aqui é um ponto importante. E aí, aqui diferente dessa skill, ele só tem esse arquivo em Markdown, tá? Mas aí, o meu da landing page, ele tem tanto a skill aqui MD, tá bom? E aí ele também tem exemplos, não, exemplos ficou vazio. Mas eu poderia botar exemplos ali de sites, algumas coisas, mas eu botei aqui assets, onde que tem as logos aqui que ele pode estar utilizando dentro do projeto. Ó, pode ver aqui que ele foi lá e encontrou aqui as skills para mim. Então vamos voltar aqui. Então essa é a estrutura da skill. E aí tem um ponto, outra coisa que é muito importante você entender. Vamos voltar para lá. Fica mais fácil. Ele sempre vai ler isso aqui, tá bom? Ele sempre vai ler isso aqui. E aí, se ele fizer sentido, né? Ele vai ler a skill completa. Aí ele vai ler isso aqui tudo. E aí, que nem nesse caso aqui, ó, a gente tem outros documentos. Então, ele primeiro lê isso aqui tudo. E aí, se fizer sentido para ele, ele vai ler essas outras pastas, esses outros documentos. Uma coisa também que é importante, as skills sempre tem que ter esse formato, ponto .cloud barra skills. Essa skill aqui, ela está só no meu projeto. Então, a gente pode apertar aqui em barra, e a skill eu posso tanto utilizar ela como específica do projeto, como global. Então, quando eu digito barra aqui, a gente vai ter aqui várias skills que são tanto criadas por mim, quanto criadas pela própria cloud. Então, você pode ver aqui que tem um monte de skills que eu não coloquei aqui. Por quê? Essas skills estão a níveis globais. Mas, ó, eu consigo encontrar aqui a minha skill Place Landing Page. Deixa eu ver aqui. Ó, Place Landing Page. E aí, se eu clicar aqui, ele vai executar minha skill. Eu vou forçar ele a executar minha skill manualmente. E aí, por que eu estou mostrando isso? Porque essa aqui está no meu projeto. Mas se eu mudar de pasta, vou abrir aqui uma outra pasta. Vou vir aqui essa aqui de carrossel. Vou abrir essa aqui do carrossel. Ó, as skills aqui, ele só tem uma skill, que é Instagram carrossel. Não tem mais outra. E aí, se eu vim aqui conversar com o meu Cloud, barra, barra plus. Ó, ele tem plus e visual, que é uma outra coisa que está acima de todos, mas ele não tem a plus landing page, tá vendo? Porque a página de page está exclusiva naquele meu projeto, entendeu? E aí, como que ele consegue também puxar pastas de outros locais? Aí, vamos lá. Vai funcionar um pouco dessa estrutura aqui, ó. Eu tô aqui, deixa eu voltar aqui, hum, calma aí que eu vou ter que voltar aqui desde o início. Downloads, projetos, beleza. E aí, design, ALLP. Essa aqui era a parte que eu estava trabalhando. E aí ele vai pegar a skill dessa pasta, mas se tiver uma skill aqui dentro da pasta superior, ele vai ler também. Se tiver uma skill aqui dentro dessa outra pasta superior, ele vai ler também. E também se tivesse uma outra skill dentro da pasta download, ele lê também. Então ele lê a skill tanto da pasta exclusiva quanto das pastas superiores a ela, até chegar na raiz aqui, onde que tem a pasta .cloud, onde que a gente vai ter aqui algumas skills globais, né? Então se eu ver aqui a skill em cachê, eu tenho aqui essa base de visual que eu botei a nível global. E aqui tem algumas outras que eu não vou encontrar aqui agora não. Aqui em Marketplace, enfim. Sabe que está aqui. Então é um ponto importante você entender isso ali na hora de você pedir para construir uma skill ou não. Porque aí no momento que a gente já vai até aprender aqui como que a gente adiciona uma skill. A gente tem skills que a gente pode ter nativa do próprio Cloud. Então a gente vê aqui em barra, a gente vem aqui ó, em Manage plugins. E aqui a gente vai ter skills que o próprio Cloud oferece para a gente instalar. Então, essa é uma das formas de a gente instalar as skills. Aí, por exemplo, vocês podem ver aqui que eu tenho o Front Design, que é uma skill aqui para fazer o design aqui das coisas. Tem o Skill Creator, que é uma skill para criar skills. Então, isso dificilmente você vai ficar criando skill na mão, digitando. Você sempre vai pedir para a IA criar. Então, inclusive, utilizando essa skill aqui para gente. E também tem aqui o Superpowers que eu utilizei. E aí, você pode vir aqui e simplesmente instalar. Vou instalar essa aqui do GitHub. E aí ele vai dar três opções. A gente pode instalar disponível para todos os projetos que eu estou utilizando. Eu posso instalar aqui para compartilhar com todos os colaboradores, se você tivesse com Enterprise, e você instalar local, somente nesse repositório que seria somente esse projeto aqui. Aí, pô, do GitHub é uma coisa que eu utilizo bastante, então eu vou instalar ele a nível global. Então, ele vai estar disponível em todos os projetos que eu for trabalhar. Então, essa aqui é uma das formas que eu posso estar instalando a skill.
Uma outra forma que eu posso estar instalando skills aqui também é pedindo para ele criar, né? Voltando aqui, eu posso pedir para ele criar uma skill para mim, ó. Crie uma skill para mim de como, sei lá, fazer site. Ó, ele vai pesquisar aqui, ó, e está lendo aqui a skill creator, mesmo que ela não esteja aqui, mas ela está a nível global, e aí ele vai executar e vai criar aqui a skill para gente. Aí ele vai me perguntar aqui algumas coisas, não vou executar essa aqui, não vem ao caso, e depois a gente vai prosseguir. Então, isso aqui é uma visão geral de como que é uma skill por dentro e como que vai funcionar, tá bom? A gente vai ter aqui, então já até expliquei um pouco da lógica, né? Do seu pedido até o resultado. Você vai mandar uma mensagem, ele vai ler as skills disponíveis, só que ele vai ler somente aquela descrição que ele ama, o front matter, e aí ele vai identificar se tem que chamar aquela skill ou não, e aí depois disso ele vai ler o manual, ele vai ler o skill MD, e se precisar, ele lê as outras informações, tá? As outras partes daqui, arquivos extras, referências, só depois de ler o skill MD, e aí depois então ele executa. Coloquei algumas coisas aqui que são interessantes também para configurações da skill, que você pode pedir na hora de construir, que é o seguinte, o YAML ele não é somente esse front matter, esse cabeçalho, não é somente o nome e descrição. Tem diversos outros campos que a gente pode colocar. Mas eu vou ter aqui uns campos que são interessantes. Então você pode pedir aqui para nessa skill, na hora que ele chamar uma skill tipo de construir landing page, ele vai executar o Opus, utilizar o Opus, que é a melhor IA do momento aqui do da Cloud. Então, na hora que ele chamar a skill, ele vai executar com a Opus e depois que acabar o serviço, ele volta com um padrão, entendeu? Então, você pode também. Isso aqui que é muito interessante. Você pode desativar ele chamar automaticamente, né? Se chama desabilitar a invocação do modelo. Por que isso aqui também interfere bastante na hora da gente construir? Que nem eu falei, cara, a gente vai construindo um monte de skills, né? E automaticamente elas vão, elas ficam como por padrão a IA pode chamar. E aí, sempre que ela receber uma mensagem, ele sempre vai ler ali a descrição. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá isso. Então, ele sempre vai pegar ali a descrição. Só que tem skills que, cara, ele não precisa ele sempre ler. Eu posso ativar manualmente, tipo essa de encontrar skills. Posso vir aqui, pesquisar find, ele não estava só naquele projeto, mas tipo, find skills e executar, e aí ele vai lá e vai escrever e buscar skill para mim. Então, isso economiza tokens. E aí por aí vai. Então, a gente vai ter várias funções aqui que a gente pode utilizar, tanto o modelo, a eficiência, a descrição, e aí tem outras opções aqui, né, tipo path, aí são coisas mais técnicas que dificilmente você vai utilizar, principalmente no começo, tá bom? Então, as skills basicamente vão poder fazer tudo, né, tanto dar descrições, dar referências, ele pode executar códigos ali, e o que mais precisar ser feito. E aí, onde que a gente encontra as melhores skills, né? Já até mostrei para vocês que a gente tem essa função aqui de pedir para ela criar ou vir aqui no barra, mas também eu gosto também de bastante pesquisar skills, beleza? Porque provavelmente muitas das coisas que você quer buscar, alguém já fez. E aí tem esse site aqui, ó, skills.sh. Tem vários sites de skills que você pode utilizar. Esse aqui é um dos que eu mais gosto daqui. Ele é um site... E é até muito importante você tomar cuidado também das skills onde que você pega, você visualizar aqui, ó, quantas foram instaladas, porque pode ter muitas skills maliciosas ali você instalar e ele roubar dados do seu computador, dos seus projetos, vazar suas API keys. Então é muito importante você já tentar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, essa Finding Skills, eu peguei aqui daqui de dentro, para a gente pesquisar. Tem um front-end design. Da própria Anthropic, que é nativa, ele aqui é meio que um ranking de skills que você pode estar utilizando. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse Agent Browser aqui, que é uma skill para pesquisar para a IA conseguir pesquisar, mexer no seu computador. Então, para você instalar aqui, é sempre bom você dar uma lida, ver o que ele vai fazer, verificar aqui a questão de segurança. Então, ele vai falar aqui que ele passou nesse aqui e tem um ponto de atenção nesse ponto aqui. Ele vai falar o nível de risco, mas eu vou confiar mesmo assim, porque tem um monte de gente que já instalou. E aí, a gente vem aqui, ó. Vou pedir aqui, ó, instale essa skill para mim. Só pedir para ele instalar e ele vai começar a instalar, tá? Que é um ponto tão importante também sobre na hora de instalar? Ele vai pedir aqui, vai perguntar algumas informações na hora de você instalar. E quando ele instala assim, eu confirmei, e ele vai lá e instala na pasta .agent, tá? Por quê? Porque ele está instalando um negócio global. Seja para você utilizar o Cloud Code, Antigravity,
Copilot, e aí várias IAs que tem que utilizar. Só que aí, tipo assim, o Cloud, ele não reconhece o ponto agent. Então, ele não vai carregar nativamente ali as skills que estão aqui dentro. Ele só vai carregar se o negócio estiver dentro da pasta ponto .cloud, tá? Então, também um ponto de atenção na hora de você instalar assim automaticamente e pedir e falar assim, não, tem que ser exclusivo para cloud, tá? Que senão a cloud ele a não ser que você faça referência à skill, peça para ele chamar, e aí ele vai chamar a skill ali de forma automática. Então, agora para concluir, basicamente a gente já viu tudo, os principais pontos das skills ali, né? Então, tanto da Anthropic, algumas que a gente pode pegar e como que a gente pode criar as nossas utilizando a Skill Creator, tá? Então, utilize ela, não precisa ficar escrevendo nada na mão. Se você quiser se aprofundar mais sobre skills, cara, pesquisa na documentação e vai ler lá, tem bastante informação ali. Tem muita coisa que é muito específica para certas situações, pode ser que faça sentido para você. Eu apresentei aqui os principais pontos que, principalmente quem está começando, vai conseguir executar, né? Então também busque skills caso você precise. E é isso. E aí agora é você usar e abusar aqui, se testar, que conforme você vai colocando em prática, você consegue utilizar, tá bom? E aí eu botei um ponto aqui de quando não utilizar skills, né? Tem coisas que são muito simples, tipo, qual é a capital da França? Não precisa de uma skill para a IA responder isso. Lembrando, né? A IA ela já consegue fazer as coisas por conta própria, né? São skills vão ser para situações que você quer forçar ela a executar de um jeito específico, de uma metodologia específica, entendeu? E aí você vai utilizando as skills, beleza? Então é isso aí. Obrigado aí para você que ficou até o final e até os próximos vídeos.